Quando isso acontece, o valor do Ka fica mais alto. Ah, então ácidos mais fortes apresentam Ka mais alto. Ácidos mais fracos apresentam Ka mais baixo. Sacou? Existe até um parâmetro onde mais ou menos, quando o Ka é da ordem de 10 a menos 5 ou menos do que isso, ele tende a já ser um ácido fraco. É mais ou menos esse valor, só para colocar aqui para vocês. Tá? Mas, Alan, que bagulho é esse de pKa? Vamos lá, gente. Ponto importante que eu quero levantar aqui para vocês. Quando a gente fala sobre P alguma coisa, nesse caso, pKa, a gente tem que entender que essa letra P, ela aparece para a gente quando matematicamente a gente acrescenta o termo menos log. Se eu estou tratando para vocês de pKa, eu tenho menos log do Ka. Esse P significa o menos log. Esse log, ele é um log decimal, é um log na base 10. Tá, e aí o que acontece? Para que isso serve? Como a gente trabalha normalmente aqui com ácidos fracos, o Ka deles tende a ser um valor baixo, 10 a menos 5 ou menos. Para que esse número ele fique pertinente para a gente, mais fácil da gente trabalhar, a gente usa o menos log. Tá, mas e aí, Alan? O que isso acontece? O que isso vai trazer de informação para mim? Se um ácido ele é mais forte, o Ka é mais alto. Então, repara, se o Ka é mais alto, o que vai acontecer com o pKa? Esse número não é negativo? Se eu pego um número maior, porém negativo, ele fica menor. Ah, então ácidos que são ácidos fortes têm Ka mais alto e, por consequência, pKa mais baixo. Quanto mais baixo é o pKa, mais forte ele vai ser. Cara, isso aqui é um termo negativo, tá? Então, quanto maior é o resultado desse log, se ele é negativo, menor vai ser o resultado. Tudo bem? Então, quanto maior é o pKa, esse cara vai ser mais fraco. Cuidado que é meio contraintuitivo, tá, povo? É meio contraintuitivo, tá? Fazer questão para melhorar... Com certeza, Tailane, com certeza. Vai ter um momento que a gente vai fazer questão sim. Tá? Tem até questão no material que eu coloquei para vocês. Por enquanto, eu estou fazendo a teoria, né? Pra gente poder entender direitinho a teoria. Daqui a pouco a gente faz o exercício. Demorou? Show? Então vamos embora. Ó, Voltamos. Tá tentando resolver o negócio da luz aqui, tá piscando, mas, enfim, pra próxima aula vai resolver, tá? Porque, sei lá, do nada, né? Não dava pra parar aqui pra gente poder mexer na luz, né? Mas tá valendo. Bom, enfim, gente, entendido isso, maravilha, show de bola. Isso aqui é uma parte que na teoria pode aparecer pra vocês, na prova do Enem. E agora vamos falar de ácido poliprótico. O que é isso, gente? O H+, é o próton, tá? A gente chama H+ de próton. Se eu estou tratando de um ácido poliprótico, é porque a gente está tratando de um ácido que tem 2 ou mais hidrogênios ionizáveis. Nesse caso, ele só tem um hidrogênio ionizável, então ele é um monoácido, ou ácido monoprótico. Se ele tem 2 hidrogênios, ele vai ser diprótico. Se tiver 3, triprótico, 4, tetraprótico, beleza? Mais do que um a gente já chama de poliprótico. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Trouxe para vocês o ácido sulfídrico, que é o H2S. Quando a gente joga esse cara na água, ele dá origem ao H+. Se eu tirar um desses hidrogênios, sobra HS-. Tá aqui. Tudo bem? Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, eu estou tirando o primeiro. Agora, esse cara que está aqui, que é o HS-, ele pode perder também mais um hidrogênio. Se ele perder mais um hidrogênio, ele gera o S2-. Beleza. Aqui eu tenho as 2 ionizações para esse ácido. A ionização do primeiro hidrogênio e a ionização do segundo hidrogênio. A gente vai chamar de Ka1 a constante de ionização ácida do primeiro hidrogênio. E a gente vai chamar de Ka2 a constante de ionização do segundo hidrogênio.
O que isso significa para a gente? Vamos lá. Bom, como toda boa constante, produto sobre reagente. Tudo bem? Como toda boa constante, produto sobre reagente. Então, vou ter concentração dos produtos, no primeiro caso, H+, vezes, cuidado, gente, aqui é vezes, não é mais, vezes HS- sobre o H2S. Essa é a expressão da primeira constante de ionização, a constante do primeiro hidrogênio. E no segundo eu vou ter a concentração do H+, vezes a concentração do S2- sobre a concentração do HS-. Ó, informação importante para vocês. Informação importante. A gente pode dizer que quando a gente tem um ácido poliprótico, a constante de ionização do primeiro hidrogênio sempre é maior do que a constante de ionização do segundo hidrogênio. Se ele tivesse 3, a constante do terceiro hidrogênio seria menor ainda. Então, conforme a gente vai retirando o hidrogênio do ácido, as próximas constantes elas são menores. Sempre, gente, isso é uma regra. Tudo bem? Ou seja, a gente vai, conforme vai retirando o hidrogênio, vai ficando cada vez mais difícil tirar o próximo. Tem situações de ácidos que o primeiro hidrogênio é um hidrogênio correspondente a de um ácido forte e o segundo é correspondente de um ácido fraco. Então tem muitos casos, por exemplo, sei lá, quando a gente trabalha com ácido sulfúrico, H2SO4. Tem muitos casos que a questão, às vezes, por mais que ele tenha 2 hidrogênios, ele considera só um. Isso acontece muitas vezes porque esse único hidrogênio, o primeiro deles, às vezes é muito mais forte e produz uma concentração tão alta que o segundo acaba ficando desprezível. Então, por mais que você trabalhe às vezes com 2 hidrogênios no ácido, ele pode falar, considere somente o primeiro hidrogênio ionizável. Aí você vai tratar como se fosse um ácido com um hidrogênio só. Show? Beleza? Tá, vamos lá. Se você, por acaso, somar essas duas equações, você vai chegar na equação global, ou seja, você vai chegar na ionização total desse ácido. Como assim? Se você somar essas duas equações, você vai ter o seguinte, H2S, ó, esse cara corta com esse, HS corta com HS, e a gente vai ter a ionização total. Na ionização total, eu vou ter 2H+, 2H+, mais S2-, que foi a equação que a gente chegou. E aí, a constante de ionização ácida, aqui eu não boto nenhum número. Eu chamo simplesmente de Ka. Acabou. Chamo simplesmente de Ka. Uso Ka1 e Ka2 quando eu quero falar sobre algum hidrogênio em específico. O Ka é quando eu trato da ionização total. E aí a gente vai ter produto sobre reagente, não esquece. Quando eu tenho um balanceamento, ele aparece como expoente. Então, vou ter aqui, ó, concentração do H+, elevado ao quadrado, por causa desse 2 aqui, vezes a concentração do S2-, sobre a concentração do H2S. Alan, qual dessas equações eu uso? Depende da questão. Depende do que ele vai oferecer para vocês. Tá? E uma coisa importante que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Olha só. O Ka, que é a constante de ionização da equação global, ela sempre vai ser a multiplicação das duas constantes que foram oferecidas para você. Então, por exemplo, se ele chegar para a gente e falar que o Ka1 é 10 a menos 5 e o Ka2 é 10 a menos 8, se você pegar qual vai ser o Ka total, 10 a menos 5 vezes 10 a menos 8, isso vai me dar o Ka total, tá? Então a gente pode, quando soma equações, eu posso multiplicar essas constantes. Isso já foi questão de Enem. Tá bom, gente? Beleza? Foi? E aí o que vai ocorrer, povo? Para a gente poder trabalhar com base, vai ser exatamente a mesma coisa do que a gente fez para poder trabalhar com ácido. Só que agora a gente vai tratar de dissociação de base. A gente vai tratar sobre Kb. Então, se eu pego o hidróxido de amônio e jogo na água, ele forma para a gente o NH4+,
e o OH-. Na expressão do KB, concentração dos produtos, NH4+, vezes OH-, tudo isso aqui, sobre a concentração dos reagentes, NH4OH. Então, a expressão do KB é essa daqui. Produto sobre reagente. Acabou, gente. Tudo que eu falei para o ácido funciona também para a base, literalmente do mesmo jeito. Ipsiliter, tá? Igualzinho, sem mudar em nada. Tudo bem, gente? Faz o seguinte, quero que vocês tirem um print desse quadro e a gente vai falar da última parte teórica e vamos parar para fazer exercício. Tá bom? Tiramos um print aqui. Legal, maravilha, show de bola. E agora vem comigo. Vou apagar o lado esquerdo e vamos lá para a gente poder falar do nosso último caso. Última teoria para a gente poder resolver as questões. Vamos nessa. Olha só, mon amour. Mon amour. Bom, última parte para vocês que vai ser relevante. Ó, vamos falar aqui do que a gente chama de lei da diluição de Ostwald. Lei da diluição de Ostwald, ou Ostwald, tá? Tá aqui. O que a gente vai trazer de informação sobre essa lei? Vamos lá. Para a gente poder trabalhar com essa lei, eu quero apresentar para vocês uma situação de um ácido hipotético, tá? Vou chamar esse ácido hipotético de HA. Então, vou tratar aqui para vocês de um ácido do tipo HA. Esse ácido, quando jogado em água, ele vai sofrer a ionização e vai dar origem ao H+ e ao A-. Aqui. Beleza? O que aconteceu anteriormente? Peguei um ácido monoprótico mesmo. Tá? O que acontece? No momento inicial, vou chamar isso aqui de início. O que a gente tem? Inicialmente, é quando a gente tem o ácido no seu processo de fato embrionário. É onde a gente tem o ácido sem sofrer a ionização. Nessa situação, a quantidade que eu tenho de ácido, ela vai ser chamada de M. Como assim ela vai ser chamada de M? Esse M, ele significa pra gente a concentração inicial do ácido. Tudo bem? Por exemplo, eu falo assim, um ácido tem concentração de 0,5 mol por litro. Essa é a concentração inicial dele. No início, o ácido ele está completamente não ionizado. Isso significa que a quantidade que eu tenho de H+ no início e de A- é nula. Zero, não tenho nada. No início, nada do reagente virou produto. No final das contas, parte desse HA vai ser transformado em H+ e A-. Ah, então no processo de ionização, parte desse M se transforma em H+ e A-. Mas, Alan, quanto desse M se transforma em H+ e A-? Um percentual daquilo que eu tinha. Lembra que a gente tinha o termo grau de ionização, que era o alfa? Esse grau de ionização, ele indica pra gente justamente quantos % desse M se transforma nos produtos. Como eu estou pegando de modo genérico, daqui a pouco a gente vai aplicar isso na questão, eu vou escrever aqui também de modo genérico. Por exemplo, se eu falar para você que 20% desse ácido ionizou, quer dizer que 20% disso se transforma em produto. Então, no produto, eu vou ter 20% do que eu tinha no começo. E quanto sobra no começo? 80% do que eu tinha, já que 20% foi consumido. Se eu tiver, por exemplo, um grau de ionização de 2%, quer dizer que o que vai gerar os produtos? 2% do que eu tinha no começo. E quanto vai sobrar desse cara? Vai sobrar 98% dele. Entende o que eu estou dizendo?
Fez sentido? Então, como é que a gente escreve isso? Olha só, a gente vai consumir desse cara M vezes alfa. Como assim? Eu vou consumir quanto eu tinha no começo vezes o percentual. Sacou? Sei lá, aqui eu vou consumir 20% do M, por exemplo. Tá bom? Para que eu produza M vezes alfa e para que eu produza M vezes alfa. Olha lá. Então eu consumo desse cara M alfa, M é a concentração inicial, alfa é o grau de ionização, e aqui eu formo M alfa e M alfa. Certo? E agora? E no final? Ou seja, e quando a gente atingir o equilíbrio? Quando atingir o equilíbrio, a gente vai ter no final M menos M alfa. A gente vai ter M menos M alfa. O que isso aqui significa? Ué, se esse alfa é de 20%, quanto é isso aqui? Isso aqui é 80% do M. Certo? Aqui a gente vai ter M alfa e aqui a gente vai ter M alfa. Tá? Estou usando de modo genérico justamente para que a gente possa aqui chegar na nossa equação final, que é a lei da diluição de Ostwald. Tá beleza? Vamos lá. O que vai acontecer? Bom, o Ka para essa equação vai ser a concentração dos produtos, concentração do H+, vezes a concentração do A-, sobre a concentração do HA, sobre a concentração do reagente. Tá? Então vamos lá. O Ka, ele vai ser igual ao quê? Concentração dos produtos, então aqui vai ser M vezes alfa, vezes M vezes alfa. Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. M menos M alfa. Beleza. E aí, Alan? E aí é o seguinte, o Ka, ele vai ser igual M vezes M, M ao quadrado. Alfa vezes alfa, alfa ao quadrado. Sobre, botando M em evidência, a gente vai ter M que multiplica 1 menos alfa. Aqui eu vou cortar M com A ao quadrado e a gente vai chegar na lei da diluição de Ostwald. O que isso significa? Ele contou pra gente que o Ka, ele é igual a M vezes alfa ao quadrado, M vezes alfa ao quadrado, sobre 1 menos alfa. E essa daqui é a lei da diluição de Ostwald. Certo? Beleza? Então, Ka é igual a M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Então, se você sabe qual é a concentração inicial do ácido e o grau de ionização, você consegue calcular qual é a constante daquele ácido. Tudo bem? Agora, deixa eu te contar uma outra coisa que eu acho que vale a pena demais, galera. Vale a pena demais. Se por acaso, você trabalhar com um ácido fraco, se você trabalhar com ácido fraco, o que vai acontecer? Se a gente trabalhar com ácido fraco, o grau de ionização desse ácido é baixo, não é isso? Abaixo de 5%. Quando esse alfa ele é muito pequeno, 1 menos um número muito pequeno é praticamente 1. Por exemplo, vamos supor que a gente pegue um ácido que tenha grau de ionização de 1%. 1% é 1 sobre 100, 0,01. Se eu botar 1 menos 0,01, dá 0,99 no denominador. 0,99 é aproximadamente 1. Qual é a conclusão? Quando a gente trata de um ácido fraco, 1 menos um número pequeno dá aproximadamente 1. Ou seja, o Ka, que é a constante ácida, ela vai ser igual a M vezes alfa ao quadrado. E essa formulinha daqui, ela é extremamente relevante para vocês.
extremamente relevante. A gente usa essa fórmula algumas vezes durante a nossa trajetória, principalmente quando vai calcular pH e pOH daqui a 2 aulas. Tá? E a última coisa que eu quero colocar como teoria para vocês é que a concentração de H+ no meio, a concentração de H+ foi M-alfa. Só que só foi M-alfa porque eu tenho um hidrogênio só. Se eu tivesse 2 hidrogênios, seria 2M-alfa. Se eu tivesse 3, 3M-alfa. Então, para a gente botar de modo genérico, eu vou botar a concentração de H+ como sendo Mx-alfa. O que isso significa? Significa que a concentração de H+, isso é uma pergunta do problema, ele vai ser M, que é a concentração inicial do ácido, vezes X. Esse X, ele significa a quantidade de H+ que o ácido tem, e o alfa é o grau de ionização. Olhando para essas duas fórmulas que eu coloquei aqui para vocês, que são muito relevantes para vocês, eu lembro uma história de quando eu era muito pequenininho. Quando eu era muito pequenininho, eu tinha um prazer, né? Eu gostava muito de peixe. Hoje em dia, não tenho mais nada de peixe, porque não quero ficar prendendo os bichinhos dentro de um aquário. Mas quando eu era pequeno, eu gostava muito de peixe. E aí, cara, enfim, teve uma época que eu tava passando mal, enfim, e eu tava muito pra baixo. Eu sempre fui um cara muito ativo, né? Pô, sempre fui de brincar, ficar na rua. Nunca fui muito do eletrônico, gostava muito de ficar na rua. Gostava de conversar com as pessoas, conhecer gente, não sei o quê. E aí, pô, tava numa época que eu, pô, tava muito pra baixo, cara, muito, muito pra baixo. E aí, pô, tava passando mal, minha mãe, pô, super sentida com aquela situação, né, com relação a mim. E ela sabia que eu gostava de peixe. Eu tinha um peixe lá onde eu ficava, pelo menos, olhando para meus peixinhos quando eu tava passando mal. E aí, certo dia, minha mãe chega pra mim e fala assim: Alan, tem uma surpresa pra você. Falei, gostei. Ela falou, comprei mais um peixinho pra você. Aí eu falei, caraca, que legal, cara. Qual peixe? Deixa eu ver. Quando minha mãe mostra o saquinho que ela trouxe o peixe, ela me mostra um peixe que ele era... Tadinho, eu gostava muito dele, mas ele era muito esquisito, cara. Ele era muito esquisito, gente. Meu Deus do céu. Ele era um peixe num formato quadrado. Professor, escreve aí na internet. Peixe quadrado. Ele parece um cubo, sacou? E aí, quando eu olhei aquele peixe, eu falei, mãe, por que um peixe quadrado? Ela, é que você não sabe o que esse peixe faz. Falei, hã? Ela é sério, é sério. Olha aqui. Ela colocou o peixe dentro do aquário, chegou pertinho do aquário e falou assim, mexe, peixinho, mexe. Aí o peixinho, tchu, 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 tchu. Na hora que ela falou, mexe, peixinho, mexe, ele, tchu, 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 tchu. O que tem a ver essa história, professor? Essa história, ela serve para você lembrar disso aqui. Que? Professor, que? Tu vai lembrar disso aqui. Papo reto, cara. Tu não concorda comigo que o alfa, ele não parece um peixinho? Ah, vai. O alfa parece um peixinho. Quando o peixe chegou pra mim, o que eu falei pra minha mãe? Eu falei assim, caramba! O meu peixinho é quadrado. Caramba, o meu peixinho é quadrado. Aí eu falei, E ela foi mais além. Lembra que ela falou pro peixinho? Mexe, peixinho, mexe. O que ela falou pro peixinho? Mexe, peixinho, mexe. Mexe, peixinho, mexe. Sacou? Então, meu peixinho é quadrado e mexe peixinho são duas fórmulas que têm que ser levadas para a sua vida para você evitar ter que ter um trabalho absurdo para você lembrar. Tá? Para você montar isso tudo aqui sozinho. Tá? Se você sabe o mexe peixinho, meu peixinho é quadrado, tua vida é resolvida. Tá bom? Beleza? Então é isso. É assim que funciona. Tu não vai tentar comprar um peixe quadrado, gente. Essa história é mentira, tá? Não, eu tenho que desmentir, que eu já não desmenti.
tá? Já não desmenti, a galera foi tentar comprar peixe quadrado e ficar falando com peixe. E parecia que é totoca, né? Pô, ficar conversando, que é isso? O que você tá estudando aí, ó? Tá falando com peixe, cara? Pô, não faz isso não, gente, é mentira essa história, tá? É só pra decorar a fórmula, pelo amor de Deus, tá? Não, você tem que contar, porque... né? Senão depois, Alan, eu gastei um dinheiro com peixe quadrado, importei da Tailândia e o peixe não mexe quando eu falo. Né? Tem que contar que é mentira, né? Senão o pessoal já viu, né? Não, é pior de tudo, gente, existe um peixe quadrado mesmo, cara. Existe um peixe quadrado. Ele é meio amarelo, tem imagem no Google. Eu não sei se é montagem, né? Hoje em dia com inteligência artificial, né? Sei lá, né? Enfim, tá? Como assim o peixe não é real? Não, gente, é mentira esse peixe. Ah, pelo amor de Deus. Não quero arrumar problema não, já pra mim aqui, Renan. Olha só. Vamos embora. Pessoal, eu trouxe aqui pra vocês algumas questões pra gente poder praticar. E vamos lá, vamos tentar entender como é que funciona. Olha só, meu povo. Coloquei aqui uma questão bem direta, bem objetiva pra vocês. Sendo o ácido acético, olha aqui, essa daqui é a fórmula, a concentração dele é de 0,045. Ele quer saber o grau de ionização desse cara, ele quer saber quanto vale o alfa. E ele me deu o Ka como sendo 1,8, 10 a menos 5. Vamos lá, informações importantes. Concentração do ácido 0,045 e Ka 1,8, 10 a menos 5. Vamos escrever essas informações? Olha só, questão de número 1. Primeira coisa importante que a gente vai colocar aqui. A gente está pegando o ácido acético. O ácido acético, ele é um ácido que tem somente um hidrogênio ionizável. Como é que eu sei disso, Alan? Eu sei disso porque somente o hidrogênio do grupo funcional, somente esse hidrogênio que está aqui, quando jogado em água, ele pode se transformar em H+, tá bom? Então é assim que funciona. Então quando esse cara ele ioniza, ele dá origem a esse ânion, que é o acetato, e além disso, ele produz o H+. Alan, precisava disso na questão? Não. Só quero que vocês saibam que se ele tem somente um grupo funcional, esse cara é um ácido monoprótico. Se ele tivesse 2 hidrogênios ionizáveis, ele teria 2 grupos funcionais de ácido carboxílico. Informações sobre esse ácido. Ele contou que a concentração dele é de 0,045 mol por litro. Ele falou que o Ka é de 1,8, 10 a menos 5. E ele quer saber o grau de ionização. Certo? Gente, ácidos orgânicos são ácidos fracos. Se esse ácido é um ácido fraco, inclusive eu podia ver por isso aqui, né? O Ka da ordem de 10 a menos 5 ou menor do que isso vai gerar um ácido fraco, tá? A gente pode dizer que o Ka aceita essa aproximação que está aqui embaixo. Ka é igual a m alfa ao quadrado. E aí, gente, você tem o Ka, você tem o m, acabou a questão. Simples assim. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui dentro? Ó, aqui, lindo e maravilhoso, é só você substituir os valores. Quanto vale o Ka? Ele contou pra gente 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai ser igual a m, que é 0,045, vezes alfa elevado ao quadrado. Tá aqui. Vamos lá? Ó, alfa elevado ao quadrado vai ser... Aqui eu vou botar assim, ó, 18 vezes 10 a menos 6. Andei a vírgula uma casa para a direita. Sobre, eu vou botar aqui, ó, 45 vezes 10, andar 3 casas para a direita, vezes 10 a menos 3. Tá beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu consigo aqui, ó, simplificar por 9 em cima e embaixo. Se eu simplificar em cima por 9, vai dar 2. Embaixo vai dar 5. Beleza? Então vamos nessa. Alfa ao quadrado vai ser... Quanto é 2 sobre 5?
2 sobre 5 é a mesma coisa que 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 0,4, não é isso? 0,4. Então, isso aqui deu 0,4 vezes 10 a menos, vamos lá. 10 a menos 6 sobre 10 a menos 3 dá 10 a menos 3 em cima, tá? Então, aqui vai ficar 10 a menos 3. Tá aqui bonitinho. Beleza? Bom, vamos lá. Vou andar essa vírgula uma casa para a direita. Então, vem comigo. Alfa vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 4. Alfa ao quadrado, não é isso? Andei uma casa para a direita, então ficou 10 a menos 4. O que eu faço agora? Vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Aqui e aqui. Vamos nessa? Raiz quadrada de alfa ao quadrado é alfa. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 10 a menos 4 divide o expoente por 2. Então vai ficar 10 a menos 2. Certo? Quanto vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar um alfa de 0,02. Tudo bem? Se você quiser colocá-lo na forma percentual, é só você multiplicar por 100 e você vai descobrir que esse alfa ele vai ser de 2%. Tá? Então, o grau de ionização desse cara é de 2%. Ou seja, a aproximação que a gente fez aqui foi válida. Como é que eu sei disso? Quando o alfa é abaixo de 5%, de fato o ácido é um ácido fraco. Tá beleza? Se você achasse um valor acima de 5%, você ia ter feito a aproximação errada. Deixa eu mostrar um exemplo de uma questão aqui. Vem comigo aqui rapidinho. Ó, tem uma questão aqui, deixa eu ver. Ó, 3% é um ácido fraco, então aceita a aproximação. Essa questão foi uma questão da UERJ. Tá? Uma questão da discursiva da UERJ. Ó, 20% você não pode fazer aproximação. Eu lembro que quando caiu essa questão daqui na discursiva da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, a galera tá super acostumada com o meu peixinho quadrado. K igual a M alfa ao quadrado, geral. E aí o cara foi tentar aplicar... Pô, não tava preparado para isso. Não tava preparado para isso. Olha quem brotou. Olha quem brotou, o nosso famoso peixinho quadrado. Só os entendedores entenderão, é ou não é? Olha o peixinho que minha mãe me deu. Pô, cara, muito bom, Renan, muito bom. Então, o que vai rolar? Essa questão, ela tem um alfa de 20%. Para que seja um ácido fraco, o alfa tem que ser abaixo de 5%. Então, nessa questão, a gente não pode usar o M alfa ao quadrado. Ué, Alan, então vem comigo aqui. Qual vai ser a fórmula que eu vou usar? Se eu não posso usar o M alfa ao quadrado, você tem que matar o teu peixe. Como assim, Alan? Eu tenho que matar o meu peixe? Sim. Para você, se você não tiver um ácido fraco, se o ácido não for fraco, tu tem que matar teu peixe. Como assim tem que matar teu peixe? Ó, meu peixinho é quadrado. Menos um peixinho quando ele morreu. É ou não é? Não vai durar para sempre. É ou não é? Então, se o peixinho for morto, quer dizer que o ácido não é fraco. Tá? Então, naquela questão, você vai usar essa representação e não essa. Cuidado. Beleza? Foi? Curtiram o peixinho, né? Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo no coração de todos e todas. Semana que vem a gente tá junto. Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.